Boa noite, irmão Benedito. Boa noite. Aqui. Pegando um gancho na sua fala a respeito do Rio Grande do Sul, pegando referência ao Chico, né, a gente viu principalmente no Rio Grande do Sul algumas polaridades sendo evidenciadas, né, uma solidariedade muito grande do povo brasileiro com o pessoal do Sul, mas ao mesmo tempo algumas desavenças. A gente percebe que o mundo hoje, não só o nosso país, a gente está vivendo grandes polaridades. Polaridades políticas, polaridades religiosas, polaridades éticas, polaridades morais. É uma gama de polaridades que, às vezes, a gente precisa ter, que trazem à tona uma compreensão melhor para a gente, para o nosso autoconhecimento, para às vezes não entrar também nessas ondas de polaridades, né? Eu queria saber, pegando o gancho do Chico também, Chico escreveu na década de 50, que o Brasil é o coração do Evangelho, é a pátria do mundo, coração do... Como que é? Coração do mundo, pátria do Pátria do Evangelho. Evangelho. Isso. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o Brasil ele continua sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Continuamos com esse predestinado a sermos esse coração do mundo e pátria do Evangelho? Apesar de tantas mazelas que o povo brasileiro enfrenta, tantas adversidades, né, tantas polaridades, como eu disse. Primeiro, esse título que se coloca, a gente precisa primeiro analisar profundamente essa questão do título do Brasil ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. Primeira coisa é o seguinte: as pessoas que mais necessitam de espiritualidade são as mais doentes, não são? Não são? As que mais necessitam de espiritualidade não são os mais doentes? Nós poderíamos analisar essa ótica de que aquela estrutura espiritual que estava no Oriente Médio até então, e que Jesus foi o último Messias que pisou no Oriente Médio, ele foi o último. Ele mesmo disse que depois dele ninguém jamais iria nascer outro depois dele. Ele realmente não nasceu. Por quê? Porque foi o último chamado. Aquela estrutura espiritual, então, ela sai do Oriente Médio e vem para a terra de Santa Cruz. O que nós devemos entender é o seguinte: Brasil é a terra do processo de reabilitação. Então você vai ver aqui uma gama de bons espíritos reencarnando, sim. Você vai ter espíritos missionários, você vai ter espíritos medianos, mas você vai ter uma grande maioria de espíritos doentes. Porque são os mais doentes que necessitam do amor, que necessitam dessa estrutura. Então nós que nos encontramos no Brasil, nós temos a oportunidade de nos reabilitarmos pelo processo do Evangelho de Jesus. A maioria de nós que se encontram nas casas espíritas foram cardeais, sacerdotes, bispos, madres, que no qual desvirtuaram completamente o Evangelho de Jesus, hoje reencarnam no processo da mediunidade para sanar, ressignificar o seu próprio comportamento. Quando se coloca que aqui é a pátria do Evangelho, aqui é o grande hospital que vai mostrar ao mundo que o cristianismo deu certo. O cristianismo dá certo. Porque aqui se encontra entre nós os mais comprometidos. Por isso que nós temos essa estrutura espiritual aqui. Por isso que nós temos inúmeros benfeitores que reencarnaram, desencarnaram e estão reencarnando novamente aqui. Então é uma grande oportunidade para todos nós aproveitarmos dessa estrutura abençoada, claro, pelo arrependimento até coletivo das pessoas.
Não só pela misericórdia divina, mas por um arrependimento coletivo da maioria de nós que pedimos a oportunidade de continuarmos no planeta, reencarnando no Brasil. Porque aqui é um hospital. Aqui ainda, por mais que se tenha essa polaridade, como o senhor colocou, Ed, ainda se tem uma tolerância muito grande às religiões. Volto a repetir o que eu já disse muitas vezes. De domingo, o sujeito vai à missa, de segunda vai à Umbanda, na terça no Candomblé e na quarta vai à casa espírita para tomar um passe. E quando não, final de semana na benzedeira, se a coisa apertar. Mas ninguém quer dizer que frequenta tudo isso e que gosta de tudo isso. E o brasileiro gosta de tudo isso. E quando não vai na Cortomande. Não é? Mas o brasileiro gosta disso. O brasileiro é aberto a isso. Uma boa parte é aberta a isso. Você vai ter, sim, a polarização de alguns fundamentalistas religiosos, mas não é a maioria. Eu digo, posso falar uma coisa a você, filho? O censo diz 15 milhões de evangélicos não frequentam mais as igrejas, não querem mais frequentar as igrejas, não se enquadram mais nas igrejas, mas continuam seguindo Cristo. 15 milhões. Tem lá a sua polarização de evangélicos, né, mais radicais, você vai encontrar de outra religião, de outra, mas assim, não é a maioria aqui no Brasil. Não é a maioria ainda. Você vai ver grupos, eles fazem muito barulho, tanto de um lado ou de outro, eles são barulhentos, e por isso que dá a impressão que são muitos. Mas não são, é porque são barulhentos, querem ganhar na força do grito. Querem ganhar na pancadaria. Seja de um lado ou seja de outro. Mas existe um meio muito recheado de muita gente boa que tem um ecumenismo, um sentimento ecumênico dentro de si de respeito às religiões. Porque ele tem curiosidade de conhecer outras religiões. Muitos não querem admitir, mas têm essa curiosidade, vão, frequentam, né? Não falam nada, e de vez em quando você vai na outra casa lá, tá todo mundo lá, você encontra fulano, ciclano, beltrano, não é? E assim por diante. Se tiver aquele templo religioso, aquela igrejinha, eu vou lá fazer oração, não é isso? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas por quê? Porque aqui é terreno fértil por causa dessa espiritualidade. A espiritualidade aqui é abundante, tem abundância. Não é? Isso traz em abundância. Então, quando se diz que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, o coração é o órgão que bombeia, não é isso? Que pulsa o sangue a todos os outros órgãos. E esse sangue é o sangue da renovação, de uma nova aliança. Quando eu falo uma nova aliança, no aspecto de uma aliança pura com Deus. Deus em nós. Deus nas nossas atitudes. Uma verdadeira conexão de transformação, de renovação, um sangue novo, que vai bombear, que vai jorrar não só para a pátria, mas como também será exemplo de renovação e mudança para outros países. Aqui é o único país que se aceita estrangeiro, imigrantes, que foi concebido por imigrantes. Você pega o Sul, você pega São Paulo, pega Minas. Foram concebidos o Nordeste por vários imigrantes. E o Brasil se adequa completamente bem às outras culturas. E absorve as outras culturas. Então, por quê? Porque ainda tem esse aspecto de espiritualidade que tem que ser aproveitado por nós, que aqui encontramos. Então, cada país, filho, traz o seu traço, traz a sua importância e traz a sua bandeira. E que todas elas são importantes. Mas quando você fala no aspecto espiritual, quando você fala no aspecto de renovação,
ela é uma bandeira de peso. Então, toda aquela estrutura que se encontrava no Oriente Médio, onde se reencarnou grandes profetas, médiuns, pensadores, sábios, passam a reencarnar aonde estão os doentes, aonde está essa estrutura, aonde estão os espíritos necessitados, que somos nós. Hoje nós nos encontramos aqui nessa casa, mas existem tantas outras casas espíritas, espiritualistas, esotéricas, cheias, falando no mesmo assunto que nós estamos comentando. Deus, caridade, amor, justiça, reflexão. São inúmeras. Inúmeras casas só na nossa região. De denominações religiosas, de várias. Então é nesse aspecto que nós devemos entender que a terra de Santa Cruz, nós não podemos dizer que é uma terra abençoada, é uma terra de oportunidade para nos abençoar. Nós é que temos que nos abençoar, aproveitar essa grande chance que temos de encarnar no Brasil, para nos espiritualizarmos, para termos esse espírito fraterno, gentil, carismático, de redenção, de superação, de capacidade, de amor, de solidariedade, do repartir. Isso é o Espírito do Cristo, no qual reina sobre nós e nos dá essa oportunidade da nossa transformação. É a égide dele sobre os bons espíritos. Então aqui reencarnará ainda, vocês verão ainda aqui no Brasil, muitos e muitos missionários. Mas a gente tem que saber aproveitar a chance de estar com esses professores, esses mestres, para nos espiritualizarmos da melhor maneira possível. Como os Estados Unidos tem a importância dele, como a Europa tem a importância dela, e cada um dentro do seu aspecto. Então, o título realmente um título que nos pesa sobre os nossos ombros, porque foi nos dada uma grande oportunidade de estarmos aqui. E de mostrar que o Evangelho ele é algo certeiro sobre o aspecto íntimo das nossas vidas. Por isso que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho não é porque nós somos merecedores, não. Pátria do Evangelho é porque a estrutura espiritual está aqui. E reencarnam espíritos missionários de todas as necessidades que você possa pensar. Por isso que é pátria do Evangelho. Não porque somos merecedores, porque conquistamos essa pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho é porque essa estrutura hoje se encontra no Brasil. E coração do mundo, porque é onde você tem uma estrutura espiritual, isso espirra também para outras nações. Né? Como os Estados Unidos ainda tem a bandeira do bem-estar material. E que aí que compete eles a realizarem da melhor maneira possível. Porque isso muda. Essa situação muda.